noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. 19 horas 7 minutos, com a presença aqui ilustre do presidente do Aimoré, Ronaldo Vieira. Tá mais faceiro, como diria na Lagoa Vermelha, Flávio Dutra, Keller Cross, do que égua com 2 potrilhos. Ganhar do Grêmio do jeito que foi, podendo ter até goleado o Grêmio, me parece um fato histórico para a cidade de São Leopoldo. Eu até cheguei a dizer durante o comentário de ontem que nem com Mengalvio e Paulo Lumumba jogando aquela enormidade que jogavam, o Aimoré conseguiria dar o chocolate que deu no Grêmio no segundo tempo. Ficou constrangedor. Keller Cross, ex-conselheiro do Internacional, e meu patrão, Flávio Dutra, né? Meu eterno patrão, Flávio. Quem me dera. Isso. O professor de muitos e muitos jornalistas, um dos jornalistas mais corretos do Rio Grande do Sul. Que legal. E não é fazer favor para vocês. Todo mundo sabe que se tiver que torrar, eu tomo também. Presidente, parabéns, vamos começar com o senhor aí, depois o senhor vai ser sabatinado e vai entrar na conversa aí de Grêmio, de Internacional, né? O senhor sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Aimoré, não só por ter morado 12 anos em São Leopoldo, mas eu já era amigo do falecido João Becker. Por coincidências da vida, o filho do João Becker virou meu cunhado, é um baita cara, o Felipe Becker, foi presidente do Aimoré, e eu acompanhei, por circunstâncias várias, as dificuldades que vocês encontraram até de sobreviver. Teve um tempo, eu falei ontem no meu comentário do meio-dia, aliás, recebi a sua postagem lá da preocupação com o gramado, comentei depois, e o Gão teve que assumir. O Gão era um faz-tudo no Aimoré, e teve uma época que estava tão feia a coisa, olha, vamos botar o Gão lá para não sofrer solução de continuidade, até que a gente se entenda aqui e faça o melhor caminho a ser trilhado. Então, cumprimentos aí. O jogo de ontem, eu acho que o Grêmio salvou o Aimoré por 10 anos. Muito obrigado, Rec, primeiro pelo convite, segundo aí por essa abertura e nos dando a oportunidade de conversar um pouco sobre o Aimoré. O Felipe Becker, um ex-presidente, filho de um ex-presidente também, João Becker, e o Felipe Becker é daqueles ex-presidentes que nos momentos mais difíceis, quando a gente perde, quando a gente ganha é fácil receber elogio, mas nós viemos de 3 derrotas seguidas, inesperadas. Nós esperávamos fazer 11 pontos nesse primeiro turno e acabamos tendo uma derrota sofrida lá em Bento, de 4 a 3. 11 de 15, nós esperávamos fazer 11 pontos no primeiro turno. Nós perdemos de 4 a 3 para o Esportivo lá em Bento, jogando com 10 homens. Levamos 2 gols de pênaltis, não estou reclamando, mas levamos 2 gols de pênalti, jogamos com 10 jogadores. Depois nós íamos jogar contra o Caxias, amassamos o Caxias no primeiro tempo. No segundo tempo tomamos um gol de bola parada. E tu sabe que gauchão, tu toma um gol no segundo tempo, a coisa muda totalmente. Tanto é que ontem também tomou um gol, mudou. Um se fecha, o outro se atira para cima e passou aquela derrota em casa. E depois sim, no Passo da Areia, o time não se encontrou e perdemos para o São José 2 a 0. E ontem era fundamental vencer. Era fundamental vencer porque quando tu começa a ficar muito tempo ali na parte de baixo da tabela, começa a chamar coisa ruim. E a gente viu isso, por exemplo, no caso do Inter, no caso do Grêmio, no caso do Cruzeiro, quando foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Quando começa a ficar lá no final da tabela, começa a ter uma pressão psicológica muito forte. Então, essa vitória de ontem nos remete para uma outra condição de início de segundo turno. Nós estamos pensando, nós projetamos chegar numa das semifinais e nós vamos trabalhar muito nesse segundo turno, com os pés no chão. Foi só uma vitória, mas nós vamos trabalhar muito para que o Cristo Rei volte a ser um local onde faça prevalecer a força da nossa torcida e a nossa estrutura e o nosso time. Depois nós vamos falar sobre sócios também, né? Porque todos os clubes do interior estão conseguindo de uma maneira ou de outra. O São Luís conseguiu, o Ipiranga está conseguindo, o Juventude fez até um desafio para a torcida, ameaçou contratar até o Barcos, se chegasse a 10 mil sócios, chegou a 6, né? E aí não dá dinheiro para contratar. O Brasil de Pelotas, historicamente, tem um bom número de sócios, também não tão significativo, né, pela pujança da torcida chavante, mas é por aí que é o caminho, né? Mas tem uma coisa... Flávio Dutra. Uma coisa que me chamou a atenção, eu refluí de uma ideia inicial que eu tinha, de que o Aimoré e o próprio Caxias, se bem que o Caxias acho que está um pouquinho acima dos outros clubes do interior, e que esse campeonato gaúcho era o mais frágil possível do interior.
E o Aimoré ontem mostrou que não. Tá? Tem bons jogadores, né? Não, enfrentou. Jogou? Enfrentou eu gostei muito, por exemplo, do goleiro. Achei um belo Luiz Felipe, ex-internacional. Pois é, o Luiz Felipe nós repatriamos da Ucrânia. Ele saiu direto da base do Inter para a Ucrânia, estava lá e quis voltar para o Brasil. Nós trouxemos ele. Como ele estava um período sem jogar, teve toda uma fase de preparação. O Cetim, que era o titular, acabou tendo um problema, vai sofrer uma cirurgia amanhã, na parte da tarde, uma cirurgia de joelho, e ele assumiu a titularidade. E ontem foi uma grata surpresa, porque demonstrou-se um goleiro Muito frio, seguro, Ele fez uma soube defesa parar lá, o jogo Marcelo no momento que era necessário, de alguma forma, que isso não adianta dizer que os times do interior fazem. O Inter e o Grêmio também faz quando é preciso, no Campeonato Brasileiro, quando tem a vantagem na Copa do Brasil. Todos, de alguma forma, tem que ter essa frieza, e tem que ter também, eu não vou dizer esperteza, mas saber dar o tempero ali atrás na defesa, até para a defesa poder respirar, né? Presidente, como é que está o aproveitamento das divisões de base? Como é que está a estrutura do Aimoré nesse aspecto? Nós retomamos a categoria sub-20. Agora, no dia 3 de fevereiro, foi a apresentação. Nós estamos retomando. Nós tivemos um projeto vitorioso durante 5 anos da categoria de base. Aí o parceiro, né, de investimento saiu fora. Nós participamos, inclusive, de 2 Copas São Paulo de futebol júnior. Mas daí o parceiro saiu, e hoje a categoria de base... Claro que para um time do interior, a categoria de base é um investimento, é importante, mas é muito difícil. Mal consegue manter o time principal. Então nós dependemos de parceiro, e esse ano a gente conseguiu uma parceria com a França Assessoria Esportiva, e com essa parceria nós retomamos, já fizemos... Da onde é que é a empresa, presidente? Ela é uma empresa do Eduardo França, aqui de Porto Alegre, né? E o Fabiano comanda a parte técnica também, é um rapaz que está há bastante tempo assim, no futebol, já trabalhou com o Cruzeiro também, e Cruzeiro aqui de Cachoeirinha. E a gente entende que, através dessa parceria, a gente Que tipo de negócio é feito? Tipo de negócio é feito... Prevendo jogadores futuro, Isso, prevê uma repartição nos direitos econômicos dos atletas que, por acaso, eventualmente sejam negociados. Exatamente. 50% para cada parte dos direitos econômicos de jogadores que venham a ser negociados. Quem paga os salários, assim? Porque depois dos 16 tem que fazer contrato. Não, o contrato de profissional, a partir dos 16, não é necessário, ainda com remuneração. Mas toda a parte financeira do negócio é através do parceiro. O que o Aimoré entra? O Aimoré entra com a sua estrutura, com o seu nome, com a sua história, com material esportivo, com local para treinamento, uma vez por semana, os jogos no seu estádio, enfim, aquilo que o Aimoré tem e pode oferecer. E o parceiro oferece aquilo que é muito difícil nos clubes do interior, que é justamente a estrutura financeira. É um ganha-ganha, então? É um ganha-ganha. E no caso dos jogadores que venham a ser profissionalizados, é repartido, então esse ganho. Então nos diga, quem é que está pintando para ser negociado ali adiante? Não, veja bem, nós retomamos agora no dia 3 de fevereiro, foi a apresentação. Mas antes disso, lá em final de novembro, início de dezembro, nós fizemos toda uma seleção de atletas. Quando começou o profissional, nós necessitamos de um zagueiro. Um dos atletas nossos sofreu um problema de joelho, outro estava também com um problema de uma lesão que ia recuperar mais rápido, mas enfim, nós estávamos precisando de um zagueiro. Eu liguei para o nosso parceiro: cara, na seleção que tu fizeste tem algum? Eles tem o Alisson. O Alisson foi lá treinar com o profissional, chegou, vê um jogador... O nome ajuda, né? Quer? O nome ajuda. O nome ajuda, Ele começou a treinar de forma muito humilde, porque, né, chegar no profissional, às vezes as pessoas não entendem que da base para o profissional tem uma transição que às vezes é difícil, tem um tempo de amadurecimento. Ele chegou ali na primeira, segunda semana, e agora, antes dele embarcar para Goiás, ele já estava treinando com desenvoltura, tanto é que recebeu um convite para
para fazer um teste lá no Vila Nova de Goiás, embarcou para lá, está fazendo um teste agora nesses próximos 15 dias e talvez já antes da gente começar mesmo, propriamente dita parceria, nós já tenhamos assim um encaminhamento de um atleta para uma equipe, né, o Vila Nova, uma equipe que disputa a série nacional, que enfim, tem uma história também importante. E assim a gente pretende fazer ao longo dos próximos 2 anos, é um contrato de 2 anos. Fazendo os próximos 2 anos, é possível depois renovar por mais 2 anos, se houver interesse entre as partes. Uma outra coisa que nós retomamos, assim, nós tínhamos a escolinha terceirizada, desde a escola de futebol, que o pessoal não gosta de chamar de escolinha, porque escolinha é quando é pequenininho. Quando chega em 15 anos, 17 anos, o pessoal não gosta de ser chamado de escolinha. Nós tínhamos desde os 5 anos até os 17, uma parceria importante com 2 profissionais, e agora a gente está ampliando isso, nós estamos profissionalizando mais e vamos ter um outro núcleo dentro da Unicinos, nós fizemos uma parceria com a Unicinos também. Então, nós estamos trabalhando na organização do Aimoré do futuro. O senhor está falando aqui nessas parcerias, tá? Eu vou lhe perguntar, que me parece que talvez seja um problema histórico do Aimoré pela proximidade com Porto Alegre, o fato de precisar um apoio maior da comunidade. Tá? Como é que está essa relação com a sociedade local, com a comunidade e com as lideranças, mesmo as lideranças políticas? O Aimoré a comunidade tem sido receptiva ao Aimoré? Pois é, esse é um dilema antigo. Eu às vezes falo, né, que, bom, alguns clubes, a questão da distância e da proximidade da capital é sempre uma discussão assim que ela requer muito cuidado. A gente vê vários clubes, por exemplo, de Uruguaiana chegou a ter 3 clubes, Livramento chegou a ter 3 clubes. Mas aí a fronteira é outra realidade. Mas todos eles fecharam. Bagé mesmo, que é longe, tem 2 clubes, mas nenhum deles está no Campeonato Gaúcho. Então tem essa questão da proximidade, ou se é longe. Mas o que eu acho mesmo é que nós temos um estado muito dividido entre a dupla Grenal, pela força dessas 2 equipes, e o que nós temos que fazer é conquistar. Aquele que já é adulto, conquistar pelo momento bom do clube, fazer ele sentir orgulho por seu clube, da sua cidade. E, por outro lado, nós temos que trabalhar nas crianças, nos jovens. E o ano passado nós fizemos, coordenado aí por um grupo de aimoresistas históricos lá do Aimoré, nós fizemos o Aimoré na escola. Nós fizemos palestra para mais de 2.500 crianças em escola de 1º grau. E lá, aquela gritaria na escola, no auditório e coisa, e no final sortear chaveirinho do Aimoré, camiseta do Aimoré, distribuir ingresso para cada escola. 2.500 alunos? 2.500 alunos. Se 10% do capital nisso aí, tudo é lucro, né? Eu digo assim, por que eu digo que é importante a gente trabalhar a criança? Sabe quem é que faz? Quem é que é o... É o Moroti, é o Fabiano Halbert, é o Álvaro Cardoso. É que falando os nomes a gente esquece um, ou eu mesmo vou nas palestras, o Lopes. São aimoresistas assim que tem tempo, tem flexibilidade de horários. Eu vou em algumas palestras e a gente, ao citar, a gente acaba esquecendo um ou outro. Depois, citou o fulano, não me citou. Mas é um grupo aí de uns 10 aimoresistas. São colaboradores, né? Colaboradores. E eu digo isso pelo seguinte... Eu comecei a acompanhar, eu estou com 60 anos, eu sou de 1960. Eu comecei a acompanhar o Aimoré em 1972, quando o Filipão ainda jogava no Aimoré. O Filipão jogou no Aimoré de 68 a 73. Comecei indo com a bicicletinha do meu pai, eu fui gandula, eu fui maqueiro, eu fui chefe de torcida jovem, eu participei de todo esse processo. Por quê? Porque aos 12 anos eu me apaixonei pelo Aimoré. É muito mais fácil uma criança de 12 anos, 11, 10 anos se apaixonar do que tu pegar um adulto que já está enraizado na dupla Grenal, né? Então a gente trabalha isso. Eu visitei, por exemplo, uma escola, acho que é Amadeu Rossi, se não me falhar a memória. Encontramos lá uma menina, torcedora fanática do Aimoré. Ela é do Aimoré, pediu autógrafo. E daí, assim, ela foi referência na escola dela. Não, presidente, essa aqui é torcedora só do Aimoré. Quer dizer, essa criança nós temos que cativar. Tem entrado em campo com o time? Tem entrado, isso inclusive... Isso é matador também, né? O Moroti, que é um colaborador nosso, ele organiza toda a gurizada. Chegou na quarta-feira, ele me passou uma mensagem. Presidente, eu tenho um assunto importante para resolver com o senhor. Eu disse, o que é? Não,
não, a criançada vai poder entrar no campo ou não vai, porque é jogo contra o Grêmio, a federação às vezes estabelece, a federação tem umas regras, tem que ser só um adulto acompanhar, toda essa coisa, mas ele preocupado com essa coisa. Então a gente está muito preocupado com a criança. Eu tô pensando que ele queria um dinheiro extra, né? Não, ele é aposentado da CE, tá bem dinheiro encaminhado. extra para atividade, não para ele. Não, ele está bem encaminhado, ele é um aposentado Presidente, da CE. o Mardley é de quem? E o Matheus Rodrigues, que foi goleador da Copinha e fez um gol ontem, o primeiro gol do Aimoré. Pois é, esse é um trabalho importante que a gente faz no departamento de futebol. Nós temos 2 profissionais lá, o Henrico Zanetti e o Lucas Kunrat, que eles têm todo... A gente, mesmo depois do Campeonato Gaúcho do ano passado, a gente manteve a estrutura, fizemos uma prospecção para a Copinha, participamos da Copinha, e a gente buscou o Mardley. O Mardley veio... Eu acho que a última participação dele tinha sido no Náutico, ele jogava lá no Recife. O Matheus Rodrigues... Mas ele é muito bom jogador. Ele joga sempre aquela bola de ontem, ele estava de aniversário. Não, ele é um jogador muito brigador e ontem ele cumpriu uma função tática importante, porque houve um povoamento do meio de campo ali para fechar a porteira e ele conseguia também sair com rapidez para ajudar a armar o contra-ataque. Não, ele era o desafogo. Isso, exatamente. O Germano também fez bem esse papel. O Germano já é um atleta... Né? Já é um atleta aqui que já está mais acostumado. O Wagner é muito bom também. Wagner é bom. O Wagner é o Wagner é artista. O Wagner, quando pega a bola, por exemplo, ele sempre tem um toque qualificado, ele conduz bem a bola, então ele deixa o time respirar. Jogou praticamente sozinho, né? Mas o Matheus Rodrigues, ele é da Portuguesa de Esportes, ele veio por empréstimo até o final do Campeonato Gaúcho. Um jogador assim que nos surpreendeu muito, ele tem um Mas porte ele não estava na Copinha? Ele estava na Copinha, sim, ele veio antes da... Então, um ano de empréstimo. Ele veio do início da Copinha, que foi ali, nós montamos grupo em julho, ele veio de julho até abril, né? E nós tentamos já, logo depois da Copinha, nós tentamos adquirir os direitos econômicos dele, mas até porque foi goleador da Copinha, já tinha se valorizado. Mas é um jogador assim que tem um potencial muito grande, é novo, tem um porte físico muito bom, avantajado, trabalha bem a proteção da bola, cabeceia bem, vê que aquele gol onde cabeça é um gol de qualidade, porque ele cabeceia quase que no primeiro pau e coloca lá no segundo. 23 anos. E a Portuguesa está fritando para comer o torresmo, né? Daqui a pouco vende, né? Pois é. Que divisão tá a Portuguesa, que eu nem sei. Tá na A2. Tá na A2. Paulista. Tá na Rabeira. Paulista, né? Paulista. Mas e o Isaías? Não tem divisão nacional. Viu, Rec? Quero falar do Isaías, que fez o segundo 34 gol. anos, né? O Isaías é o seguinte, o Isaías nós trouxemos ele lá também do futebol do Norte, Nordeste, e o apelido dele lá é Zazagol, né? Isaías, Zazagol. Bom, a gente trouxe o Zazagol. Contra o Sub-20 do Grêmio, nós fizemos um amistoso antes do Sub-20 do Grêmio ir para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós fizemos um jogo, treino lá no Cristo Rei. E vencemos por 3-2. E ele fez um gol quase cópia desse de ontem. Ele tirou o goleiro do Grêmio, do Sub-20, tirou no drible de corpo, o goleiro caiu e ele passou e entrou com bola. Quer dizer que o Cristo é o Grêmio, então? Não, é que ele tem essa predileção para ir para o enfrentamento. Ele é um 8,5, 9. Ele entrou bem, né? Ele entrou bem. Ele perdeu um gol, né? Ele perdeu um gol. O Germano perdeu um outro gol. O Wagner mesmo teve uma jogada que o Wagner ficou de frente. E não foi pênalti. E ele podia ter batido e passou atrás do jogador. Teve outra que pegou no pé da trave. E teve aquela que poderia ser pênalti e não foi. Aquela foi a um passo da área. Foi a um passo da área. O juiz foi muito bem. Aliás, que erro de zagueiro. Eu só vi um pior que esse, o zagueiro da Argentina contra o Brasil, né? Tá. David Braz. David Braz. Não. Aliás, não está bem, né? Nessa arrancada de ano, o David Braz. Pois é. Tá vacilante, não era assim, né? Mas o a time história de jogar ao lado do Jeromel é uma coisa, né? Mas o time do Grêmio, a gente vê que o Aimoré o tempo todo jogou respeitando muito a grandeza do Grêmio, porque a gente sabe, às vezes o pessoal diz assim, o Aimoré teve seu momento de glória. Não, nós tivemos um momento, né, que foi possível dentro da partida, mas a gente sabe da grandeza do Grêmio. O Grêmio é uma equipe que desponta no cenário nacional, no cenário mundial, assim como é o internacional. Mas isso não impossibilita que os times do interior se organizem taticamente para conseguir barrar
essa Acho que o segredo do Hélio Vieira, que estava estreando, né? Estava estreando. O segredo do Hélio Vieira exatamente detectou os defeitos do Grêmio, tá? O Renato ajudou um pouquinho no segundo tempo, substituindo o mal, e em cima disso fez a vitória. Tá? Tem méritos. Mas essa é a minha curiosidade, Rec. Eu queria parabenizar o presidente, né? Até pela carreira que ele tem dentro do Aimoré, que nos narrou agora aqui. Isso é uma história linda, né? Não é qualquer um que tem essa oportunidade, felicidade de ter participado da vida do clube desde jovem. Como é que é o nome daquela senhora de 95 anos? Alaides. Alaides. Eu chamo de Alaides. É viúva do nosso ex-massagista Lírio Halbert, já falecido há muitos anos. Ela mora há 58 anos ali ou há 78? O estádio... Um século e meio. O estádio é de... Não, o estádio é de 1961, então 78 não pode... Não, 58. Então ela está ali desde o começo do estádio. Porque ela mora embaixo da arquibancada. Ela é a Alaides e o presidente. Não, e ela já, a filha dela, né, já é uma senhora de bastante idade também, né, como ela é longeva, né, então... Não é Marlene o nome? Ela tava Marlene, isso, exatamente. Estava lá. Ela deixa um recado na portaria para quando eu passava lá visitar ela. Até eu chegar lá na casa dela, tinha uns 5 recados. Vamos! Será que ela achou que eu ia abandonar ela? Sempre vou ali dar um abraço à dona Laís. Quando o Filipão vai a São Leopoldo, vai no Cristo Rei, ela quer, porque ela disse que o Filipão tomava café ali na casa dela. Mas a minha curiosidade, eu queria perguntar ao presidente, porque... Não, pode concluir se quiser. Não. Ela tem 95 anos, a dona Laís. É com relação à questão exatamente da troca do treinador, porque pelo que o presidente falou, o Aimoré já tinha feito 2 grandes jogos. E mesmo assim houve a troca do treinador. Não, é isso que eu... Não, sério, é porque eu não acompanho assim a miúde o Aimoré. É uma boa pergunta. Eu vi que foi uma grande jornada do Aimoré ontem. Né? E trairagem do Keller Kloss. Não é trairagem. O cara estava indo bem e foi demitido. Não é curiosidade mesmo. Repórter ele também. Não, é que ele estava elogiando o Flávio Dutra, e aí o Flávio começou a fazer pergunta, né? Eu disse, não, vou deixar porque não. Os jornalistas aqui estão fazendo entrevista e bem colocado. Fazer uma análise mais profunda. Só que... Sim, mas aqui, a gente só fez papai e mamãe. Não, mas assim, ó. Como é que o cara vai ver esses votos para a rua? Não, o Paulo César Oliveira, nós trouxemos ele para disputar a Copinha. Nós fizemos uma boa Copinha, nós caímos fora na fase de mata-mata pro São José, nós empatamos em São Leopoldo e viemos para o Passo da Areia, empatamos no Passo da Areia, portanto foram 2 confrontos iguais e infelizmente nos pênaltis o São José converteu todos e nós chutamos uma na trave. E foi tanto assim azar nosso, porque a gente queria a vaga da Série D através da Copinha. Se nós tivéssemos passado pelo São José, nós iríamos para a Série D, que acabou ficando com o Pelotas e o São José ficou com a Copa do Brasil. E nós fomos tanto azar porque o São José chutou uma bola na mesma trave e a bola bateu na trave, voltou, bateu na cabeça do Cetim e entrou do nosso goleiro. E a nossa bateu na trave e foi para fora. Então tivemos azar ali. Bom, aí nós preparamos para o Gauchão. Tivemos uma vitória difícil contra o Brasil, de 1-0, uma vitória difícil. Fomos a Bento e perdemos por 4-3, como eu disse, com um jogador a menos. Depois jogamos contra o Caxias, perdemos de 1-0 e perdemos para o São José. E nós fizemos uma avaliação ainda ali no campo do São José, de que era a hora, tudo que foi feito pelo PC foi importante. Eu acho que o trabalho assim altamente qualificado, ele é palestrante da FIFA, da Comebol, ele faz manuais da FIFA, da Comebol, mas nós achamos a partir dessa terceira derrota que nós precisávamos dar uma cara mais de gauchão. E como o Hélio já tinha trabalhado numa situação muito parecida com essa no Aimoré e já trabalhou em outras equipes, assim, sob pressão, nós achamos ali que depois da terceira derrota era a hora da gente dar esse choque e trazer alguém, não com mais conhecimento, mas com mais vivência do gauchão. E aí Pereira assumiu hoje o seu arquirrival lá.
E a gente então trabalhou assim, desde o primeiro momento nós trabalhamos com o nome do Hélio Vieira. Por essa experiência dele com o gauchão, por já ter trabalhado lá no Aimoré numa situação muito parecida, dá esse choque assim. E ao longo da semana foi muito trabalho técnico, mas foi muita conversa. Quer dizer, a experiência do Hélio Vieira em relação a gauchões passados, eu acho que foi fundamental. Internacional também, né? Ele trabalhou na Arábia, isso, exatamente. Aí é um baita cara. Deixa eu lhe fazer outra pergunta, agora eu vou dar uma esquentada. Na visão de quem está fora do ambiente Grenal, qual é o seu favorito para o clássico de fim de semana? Deixando o seu coração vermelho ou azul de lado. O senhor é vermelho ou azul, presidente? Azul, né? Não, eu sou azul do Aimoré, azul e branco. Não, mas eu acho que o Grenal, ele é sempre um clássico muito parelho. Às vezes, a gente vê que no Grenal, às vezes, um time que tá ponteando, o outro, às vezes, vai com uma equipe totalmente modificada em função de circunstâncias, e chega no Grenal, aquilo... A gente já teve Grenal de borracha, a gente já teve Grenal de Popeia, já teve Grenal tudo que é tipo, né? Assim, em que aparece... Júnior Viçosa em também. que coadjuvantes viram, né, atores principais. Então, eu acho que é muito parelho. Agora, no caso do Internacional, eu já escutei isso em algumas rádios e eu acho que é muito importante o dia de amanhã, né? Quer dizer, passar pela Laú amanhã, eu acho que motiva o Inter, a torcida, então passa muito pelo jogo de amanhã. O Grêmio tem que curar essas feridas aí do jogo contra o Aimoré, mas as duas equipes, eu acho que o Inter se reforçou bem, acho que o Inter se reforçou, tem um novo perfil na Casa Mata, eu acho que vai ser um Grenal muito, muito parelho. Deixa eu fazer completando isso. E na outra semifinal, qual é a sua visão, o seu palpite? Pois é, contra o Caxias eu joguei e eu acompanhei. O Caxias vem de um trabalho do Lacerda, que é um promissor treinador de futebol. Ele, inclusive, por já ter jogado lá no Aimoré, foi um nome que a gente até trabalhou lá já desde a Copinha, que era um nome interessante, assim, pela liderança, pelo conhecimento que ele tem, e o Caxias acabou aproveitando ele na Copinha, e nós tínhamos contratado o PC. Ele fez um bom trabalho na Copinha. Na Copinha ele tinha um time de 11 jogadores e o banco de reserva eram atletas do Sub-17. Então, é muito difícil fazer futebol assim. Então, às vezes, durante o jogo, precisa reposição e não tem. Pro gauchão, o que o Caxias fez? Ele tinha aqueles 11 atletas do time ali e ele se reforçou pontualmente com mais 5, 6 jogadores de qualidade. E ficou um time muito competitivo. Tem um goleiro Pitol, que tem toda a experiência, um goleiro... Tá pegando tudo. Tá pegando tudo. Ontem, enquanto esportivo, passou uma, né? Passou uma. Mas goleiro... Como todo goleiro, né? Como todo goleiro. Eu falei hoje pro nosso gerente, eu disse assim, todo goleiro, tem uns que são muito acima da média e tem uns que são muito abaixo. Na média, todos os goleiros fazem defesas sensacionais e em algum momento uma passa. Ele fez uma baita partida contra o Grêmio, uma baita partida contra o Botafogo. Não pode ser, por exemplo, que o goleiro que chega na seleção uruguaia no pré-olímpico seja ruim. Ele no Uruguai, ele deve... E o cara conseguiu botar com a mão para dentro um gol, uma bola que ele já tinha defendido. Incrível. Então, isso acontece, né? Eu vou te dar mais. Ontem o goleiro argentino, num dos gols, estava 500 metros na frente lá, a bola encobriu. Pois é. Então, mas voltando à sua pergunta, eu acho que o Caxias tem essa equipe bem organizada. O Ipiranga, eu não tive oportunidade, nós não jogamos ainda com o Ipiranga. Eu jogo em Caxias. Mas o Ipiranga vem bem desde a Série C. O Ipiranga deixou escapar a Série C pelo meio dos dedos. O Ipiranga era para estar na Série B, se organizou, tem um estádio bom, a comunidade tem começado a apoiar. O presidente Adilson lá, Stankiewicz, faz um grande trabalho. Então, o Ipiranga também está muito estruturado e surpreendeu. Quem é o técnico do Ipiranga? É o Paulo Henrique. Paulo Henrique, que era que São fez Luís. Um grande campeonato gaúcho ano passado pelo São Luís. Chegou com o São Luís no ano passado. Sim. Chegou na semifinal. Foi eliminado pelo Grêmio. Foi eliminado pelo Grêmio. Ele andou treinando por aqui também. Não, ele foi pro Caxias. Não, o Paulo Henrique foi pro Caxias no final. A Ubra. Quando saiu o Pingo... Sim. Quando saiu o Pingo do Caxias na Série D,
que o Caxias quase foi para C, houve uma troca e assumiu o Paulo Henrique. E ele fez aquele finalzinho ali de Série D. E depois disso foi para o Ipiranga. Mas o Paulo Henrique também, ele tem uma história no São Luís muito boa. Ele trabalhou acho que 3 anos no São Luís e agora faz um grande trabalho também no Ipiranga. Então as coisas não acontecem por acaso, sabe? O Caxias, ele tinha um bom elenco de 11 jogadores, buscou mais 5, 6 pontualmente, classificou, qualificou e se classificou bem. Mas eu acho que o Caxias, tá? E talvez valha pro... Eu não conheço muito a realidade do Aimoré, mas pela conversa que o senhor está tendo conosco aqui, eu estou encantado com as perspectivas que o Aimoré tem. E eu queria transferir isso para o Caxias. O Caxias tem a direção também. O presidente é um gestor, é mais que um esportista. Ele é um gestor. Abriu o jogo, né? É um gestor. Pode até fechar o Caxias. Eu não acredito, Raquel. Eu acho que ele está fazendo uma coisa para... Isso tem uns que dizem assim, o ano que vem eu não venho. Por exemplo, Novo Hamburgo, mesmo quando tinha Série D, eu acho que há 2 anos atrás, se a comunidade não vier, eu não vou disputar. E daí... Não, o Caxias tem uma crise séria. O Pelotas fez agora, na decisão entre Copa do Brasil e Série D, o presidente Gilmar disse assim, se a comunidade não ajudar, eu não vou para a Série D, porque sem o apoio... Então tem essa coisa assim. Eu duvido que o Caxias possa pensar mas como em o senhor não disse, disputar. as coisas não acontecem por acaso. Essa boa fase do Caxias tá, é um ciclo, é uma trajetória que tem vindo, tá? Mas começa em cima, começa na direção. Tá? Que escolhe o bom técnico, sabe, contrata pontualmente. O Caxias tem uma tradição muito boa, né? Eu estou vendo também que o Aimoré está tendo uma boa gestão, porque essa parceria com essa empresa, isso é uma coisa, de certo modo, inovadora, né? Eu até me surpreendi, porque eu achei que quem ficaria com a responsabilidade seria o clube, né? Porque ele que contrata, mas aí eu não sei como é que seria esse contrato, porque contrato profissional, acho que a empresa, ela se responsabiliza perante o clube, mas o clube é que se responsabiliza perante o atleta e a federação, porque o titular dos direitos federativos é o clube, né? E direito econômico é um contrato hoje separado, porque a FIFA proibiu a titularidade do direito econômico para os empresários. Mas me pareceu bem inteligente, interessante essa parceria, porque começa a dar uma estrutura, porque o clube, como o presidente falou, é difícil manter já o profissional no interior. Imagina, então, tu manter todas as categorias de base. Então, o empresário e a empresa, enfim, o empresário, ele vai fazer um investimento. Então, ele vai cuidar desde cedo, tá? Ele faz o aporte de recurso. Exatamente. Então, não é aquele coisa de... joias, né? Burilar só as joias. Exatamente. Né? Então, tem todo um cuidado e um profissionalismo no sentido do aproveitamento do atleta. Porque eu vi muitos anos no Internacional, que muitas vezes, né, o Internacional, e a gente sempre cobrou, muitas vezes jogadores que tu sabe que não vão ser aproveitados, mas porque é deste ou daquele empresário, ele fica lá. Na verdade, ele está ocupando o lugar de um que deveria estar sendo preparado para dar de lucro, para jogar no time principal. E consequentemente, também vai dar lucro. Mas muitos jogadores ocupam as categorias de base de grandes clubes, né? Nesta relação, às vezes, não muito salutar, mas que se sabe que ele está lá, mas ele não vai ser jogador de ponta para ser jogador de uma equipe da primeira divisão. Vai ser de uma Série B, de uma Série C, lá, mas fica ocupando lugar lá. E isso é ruim. Mas o Aimoré, no caso, como é um time menor, em ascensão, né? Essa parceria me parece excelente. É uma estratégia que bem empregada vai trazer muito resultado. Aproveitando a deixa do Keller Kloss, o Aimoré absorvia alguma coisa da várzea também. Tinha o Avaí lá, que era um time amador de muita tradição, e tinha um campeonato acirrado na várzea. De vez em quando aparecia um semi-pronto ali, né? Um Leandro Damião da vida, claro, guardadas as devidas proporções, mas ainda ocorre de pegar aí. Hoje eu acho que o futebol profissional, assim, ele
Às vezes o pessoal até diz, tem um jogador lá que, se viesse aqui para o Aimoré... Mas aí quando o atleta vai assim direto tem um ou outro, às vezes, a gente cita até o caso do próprio Isaías, que começou tarde lá na Paraíba. O senhor que é mais velho, presidente, o senhor e o Flávio Dutra, o Keller Kloss é mais novo do que nós, né? Não, todos nós temos cabelo branco. Vocês lembram do branco, aquele que surgiu no Caxias, que depois jogou no Glória de Vacaria? Que categoria daquele cara, né? Era cortador de cana e começou com 27 anos. 27? Mas o Índio não era cortador de cana, São Paulo? Começou com 19 também. Mas viu, Rec, tu fala do Avaí, o Avaí eu conheço o Avaí do tempo que para chegar no Avaí do centro de São Leopoldo, ali, tu conhece São Leopoldo, ali do Colégio São José, tu chegava até a hidráulica, que a gente chamava, que é a estação de tratamento ali, dali, no topo do Morro de São José, ali até o campo do Avaí, ali era tudo um descampado, tu tinha só uma trilha para ir a pé. Só tem edifício. Hoje é um bairro, né, até um bairro classe A. E então o Avaí eu conheço bem, mas naquela época o futebol tinha essas coisas um pouco assim mais semi-profissionais. Não tinha o Nacional também? O Nacional é na Jaci Porto, aqui no lado, na Vicentina. Que chegou a ser profissional, né? O Nacional hoje ele tá mais com base, né? Mais com futebol de base. Fica mais romântica, né? Mas hoje é muito difícil, assim, um atleta vir diretamente só se ele for muito diferenciado, porque quando ele chega ali nos seus 17, 18 anos, sempre tem alguém que está vendo, com 16, 17 anos, está vendo e diz, eu vou te levar lá pro Inter. É o único clube do mundo que tem uma boate que homem casado não entra. Só se for com a legítima. Acho que a história é essa. Não, mas ela é justamente isso. Ela é um clube de solteiros, desquitados, enfim, divorciados. Se for casado, só com a titular. No intervalo, só me passa o endereço, tá? Já voltamos. Vai pelo REC, o REC eu acho que é assim. 7h45, o Grêmio, o Renato citou o gramado alto, viu, presidente, como dificuldade em derrota para o Aimoré. O treinador afirmou ter tido coragem nas modificações realizadas ao longo da partida. O Grêmio classificou em segundo no grupo B, ficou atrás do Caxias. Com a derrota, haverá realização de clássico Grenal no próximo final de semana pela semifinal. A partida será no estádio Beira-Rio e muito provavelmente no sábado às 18 ou 19 horas. Tendência, então, 5 da tarde, 6 da tarde ou 7. Tem 3 possibilidades. Mediolaro, Caio Henrique, Matheus Henrique e Pepe estarão de volta. Jeromel e Jean-Pierre seguem fora. E o Kahneman é dúvida. Tassiano também deve ser desfalque. No Internacional, com a vitória sobre o Novo Hamburgo, Colorado confirmou a primeira posição no Grupo A do Gauchão. Novo Hamburgo, que aliás hoje estaria caindo para a Série B, né? Junto com o Pelotas, ambos do mesmo grupo. Antes do Grenal, o foco é na Universidade de Chile amanhã, 7h15 da noite. Expectativa de 40 mil torcedores no Beira-Rio. O Inter que não vai aprontar, né? Já no início da competição. Vitória simples da classificação para o Colorado para enfrentar Tolima ou Macará. Mas vai ser. É Maracá ou Macará? Macará, né? Macará. É Macará. O Tolima ganhou a primeira fora de casa, então deve confirmar. 1-0 já ganhou fora de casa, pode até empatar. Tendência que o técnico Eduardo Cudê repita a equipe do jogo de ida ou faça no máximo uma modificação, que seria a saída do Lindoso e a entrada do Bosquilha. Mas também tem a possibilidade especulada aí do Patrick, porque esse Bosquilha tem a perna esquerda, né? E o Patrick ainda está lento. O Bosquilha é filho do árbitro aquele, né? Não é? Não é? Não é. Vi uma informação. Me disseram esses tempos que era neto aqui, até me sopraram, e não é também. Não tem nada a ver? Não, parece só que não. o sobrenome, eu acho. Mas não Cídio Vanderlei Bosquilha. Não, o árbitro espalhafatura. Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta, Moisés, Musto, Lindoso, Bosquilha, Patrick ou Bosquilha e Edenilson, D'Alessandro e Guerreiro. Fux deve ficar à disposição somente para o Grenal. Já voltamos.
Você que está com dificuldades para enxergar, está enxergando mal, as letras estão embaralhadas, está com dor de cabeça, é o feirão de óculos da Óticas Viver. Faça seus óculos e ganhe a armação. Isso mesmo, você não vai pagar nada, nadinha pela armação. E um detalhe, quem vai escolher a armação é você, não vão dizer, entre essas 3 aqui escolhe uma, não. Olha a barbada, armação de presente, quem escolhe qual vai ficar melhor é você. Além de não pagar a armação, a sua idade é o seu desconto nas lentes. O Flavinho, que vai fazer 50 anos, ganha R$50 de desconto. Se tiver 40 anos, R$40 de descontos. 60 anos, R$60 de desconto. Eu tenho 70% de desconto. 70% de desconto pro Flavinho, então. Tu vai escolher qualquer armação da Ótica sem pagar nada e ainda a idade é o desconto nas lentes. Corra, ligue agora, 30 85 77 20. Seu número fica registrado, lhe devolvem a ligação, mas tem que estar entre os 30 primeiros. Além de todas essas vantagens, estando entre os 30 primeiros, você vai ganhar um lindo óculos de sol. Pode fazer em 10 vezes sem juros, pelo pagamento, preço à vista, né? Paga em 10 vezes e o preço é à vista. 30 85 77 20. Feirão da Óticas Viver. Tá esperando o quê? A armação você não paga. Sua idade vale como desconto. Você ainda ganha um lindo óculos de sol. Corra, ligue agora, 30 85 77 20. Tem um celular também aí na tela. Esse que eu uso é multiuso. Serve para sol, para sombra, para descansar dirigindo no final da tarde. O cara está meio abatido, né? O óculos serve para tudo isso. É multifacetado, multiuso, né? Mas tem todas essas vantagens para você procurar o feirão da Óticas Viver. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E ainda tem um sorteio de R$5.000 e um carro zero esperando lá na Sanar para você, né, que gasta na perfumaria da rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. O gramado é alto assim? Houve quem dissesse até que foi deixado de propósito. O senhor explicou que em função da chuva também nem houve tempo de dar muita parada no gramado. Não, o Renato reclamar do gramado eu não estranho. Eu não estranho porque ele já reclamou mais de uma vez do gramado da arena, né? Já reclamou 2, 3 vezes do já gramado. Já está acostumado com o gramado ruim. Quando o Grêmio perde na arena, ele reclama do gramado da arena, que é o seu próprio estádio. Então, reclamar do estádio dos outros, do gramado, não me surpreende, não é surpresa nenhuma. O ano passado empatou com o Aimoré, foi o único gol que o Grêmio levou, foi do Aimoré. Reclamou da iluminação. Esse ano nós tivemos chuva desde do final, a chuva era para acontecer no dia seguinte, nós iríamos cortar cedo a grama do estádio, estava combinado que nós iríamos cortar cedo, a chuva estava prevista ali para em torno de 10 horas da manhã, e eu até comentei com a minha esposa, comentei lá em casa, a chuva veio antes, vai atrapalhar a nossa programação. Nós iríamos cortar cedo a grama tá, mas nada que o Aimoré, inclusive, terminou o jogo correndo. E o Grêmio, alguns jogadores, talvez até pelo início da preparação, a Aimoré teve mais tempo, mas alguns jogadores, o drible que o Isaías deu no Maicon, o Maicon ficou parado, já estava, né, de fato, mas não foi a grama. Talvez o início do trabalho de preparação. Então tem que começar a achar os problemas dentro de casa, parar de terceirizar a culpa pela derrota. Mas enquanto o Renato estiver pensando que é a grama, que é a iluminação, a Aimoré vai fazendo pontos. Não, empatou, agora ganhou. O Aimoré está avaliando mal o diagnóstico. O Grêmio terminou com o Maicon, com o Everton, com o Thiago Neves, com o Diego Souza. Jogadores multicampeões que têm uma experiência bárbara, né? O Vanderlei tem 36 anos. O ano passado, quando o Aimoré empatou 1-1, que o time era o time sub-23, era o time
de transição, estava o Matheus Henrique nesse time, estava o Jean-Pierre, estavam todos eles que estão hoje no time titular. Esse ano foram todos, força máxima. Eu acho que até está certa essa filosofia do Grêmio e do Inter, mudou, aprenderam, eu acho, com outras equipes do centro do país, e esse ano eles começam desde o início valorizando o gauchão, botando equipes reforçadas. O Inter está dizendo que vai jogar o Grenal com os titulares. Eu até quero a opinião de vocês. Keller Kloss. Eu penso que o presidente já falou aqui, a questão do Internacional passa por amanhã, né? Esse resultado de amanhã pode ter uma certa influência no rendimento, no moral da equipe, né? Mas, por outro lado, né, se perder, se houver uma tragédia, com maior razão tem a obrigação de ganhar o Grenal, né? Mas isso influencia, sem dúvida. O que eu vejo em relação a essa dúvida que estava colocando do Lindoso é que a filosofia de jogo do novo treinador, a gente diz filosofia, mas não é o esquema tático, né? Como ele quer ver o time jogando, a gente vê melhor quando joga o time de reserva. Por quê? Porque o time reserva joga em velocidade, porque é um time mais jovem. Quando coloca o time titular, volta o velho problema. E aí nós temos assim, joga Musto, que não joga em velocidade, que é para fazer a saída de bola lá de trás, joga D'Alessandro, que não joga em velocidade, joga Patrick, que não joga em velocidade, e joga o centroavante Paulo Guerreiro, que não joga em velocidade. É um jogador de finalização. Tem todas as condições. Acho que tem que ser titular, até porque se o Guerreiro não for titular, tem que ir embora. Porque, com o que ele custa pelo que foi contratado e pelo histórico dele. Mas esses 4 jogadores me parece que travam o time principal. É claro que nós temos que dar o desconto do início da temporada ainda, né? Que não estão, mas quando nós percebemos que o time de transição, ou o time reserva entra, a mobilização a gente vê muito melhor do deslocamento dos jogadores, o próprio Bosquilha, o Galhardo, o argentino Sarrafiori. Então todos eles são Marcos Guilherme só está mais em velocidade na juventude. Eu estou vendo ainda pouco futebol, não vi tudo isso. Tá? Mas então retarda o time. Então, eu não sei, o Nonato para mim está sendo uma surpresa, porque eu achei que ele, nesse esquema tático, como é um jogador de muita intensidade no campo e não de força física, aquela questão do jogador que se desloca por todo o campo, o protótipo, o Guinha Azul, né, que está em tudo que é lugar do meio campo, o Nonato tem essa característica. Eu achei que ele ia se dar muito bem com o Kudê. Mas não sei o que está acontecendo, que ele não encaixou. Mas é o jogador que aparece num lado, aparece no outro. Ele dá a opção de jogo para o companheiro, toca a bola e aparece e tal. Já não é o caso, o Patrick já não faz isso. O próprio D'Alessandro também já não faz muito, não por falta de categoria, mas por falta de preparo físico. Ele não tem condições de fazer tudo isso. O Musto não é a característica dele. Então, talvez o Bosquilha entre no lugar do Patrick. Talvez por esse motivo. Para o Grenal, eu acho que vai ser muito parelho, é uma incógnita pelo fato, já de ser Grenal, sempre às vezes há surpresas. Mas os dois times estão ainda, eu acho, não engrenaram ainda bem. Tá? O que me surpreende são vários analistas falando que o Maicon não pode mais jogar. Isso me surpreende. Porque se por um lado eles dizem que o Maicon não pode mais jogar, todos eles dizem que o D'Alessandro, o Inter é o D'Alessandro mais 10. Então eu queria entender isso. Porque no Grêmio o jogador que era o cara até ontem, que fazia o meio-campo andar, que tinha qualidade, hoje já não pode mais jogar porque já está veterano, porque levou o drible. Ora, aquele drible aí qualquer um leva. O atacante em velocidade e o defensor parado, olha, pode ter 25 anos de idade. Vai sair atrás, porque quando o atacante vem de trás em velocidade... Como é que ele não saiu atrás? Não, mas ele já vinha em velocidade. Ele já vinha em velocidade e quando para, aí pronto. Agora, eu acho que arrancou para as costas do defensor. É que também ficou muito desguarnecido, né? Claro, ele estava sozinho. Mas foi empilhando o atacante. Eu acho que o Renato está demorando muito a ver os problemas do time. Na arrancada do segundo tempo, o Grêmio voltou para fazer um gol. Vai, Moreno. Aí o Alisson dá uma bomba, o goleiro faz uma defesa extraordinária, sobra para quem? Pro Maicon. Aí o Maicon dá um traquezinho, atrasa pro goleiro. Ali ele podia ter feito o gol e aliviar a barra do Grêmio. Então ali ele já se via que ele estava
Ele tinha que ter saído ele e não o Lucas Silva. Olha, o Lucas Silva já está com mais pernas do que ele. E pior, a saída do Lucas Silva deixou ele muito exposto, né? Pior ainda. Ficou pior, né? Piorou. Ficou pior. Mas o Maicon ainda também está começando a temporada, né? Tem que dar um tempo para ele. Claro, agora, claro, chegou num ponto tem que sair, porque se ele não está aguentando, e é natural, já não tem, não é a mesma não vai mais operar, não é mais a mesma criança. É. Então, tira, saca, coloca outro. Aí eu concordo, acho que mexeu mal ali. Tá? E o Maicon tem uma qualidade que é a saída qualificada de trás do Grêmio. Toda a saída do Grêmio passa pelo Maicon ali, que tem um passe qualificado, que tem uma saída de bola muito boa. E o Aimoré também trabalhou isso ontem, dificultando, como congestionou o meio de campo ali, dificultou um pouco essa saída da bola do Grêmio, né? E depois, quando saiu o próprio Cortez, que também não estava bem na partida, improvisou ali, naquele lado o Aimoré começou a jogar e atacar um pouco mais ali já no final do jogo. Foi o que eu disse antes, o Grêmio, claro que ajudou o Aimoré, mas o Aimoré, o Hélio Vieira, soube detectar onde é que estava o jogadores bem distribuídos em campo, todo mundo sabia o que fazia no Aimoré, o Germano caía mais pela esquerda, o centroavante bem posicionado, voltava para marcar também, esse que tem o coquezinho, o Mardley. Um jogador voluntarioso, pegador, né? Não, e assim, ó, o grupo do Aimoré... Guedes, o Felipe Guedes é veterano também. Falar um pouquinho do grupo do Aimoré, assim, que o pessoal, quando a gente tava com 3 pontos, todo mundo, o Aimoré tá morto, é só fechar o caixão. Mas vamos olhar o nosso grupo. Nosso grupo tem um goleiro que tava jogando jogou Liga Europa na Ucrânia, tá? Tava um tempo parado, mas agora já adquiriu o ritmo. Benhur Pereira elogiou aqui o grupo do Aimoré. O nosso lateral direito jogou pela Tombense. O Bruno Ferreira fez um excelente trabalho ontem, frio, um cara técnico, Bruno Ferreira. O nosso zagueiro foi campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo. O ano passado chegou na semifinal pelo São Luís. O Renato... O Pablo. O Renato Ferraz disputou toda a Série C pelo Ipiranga, subiu o Ipiranga no acesso, jogou a Série C, foi um dos responsáveis pelo boa Série C que o Ipiranga fez, né? Na lateral esquerda, o Márcio Goiano, conhecidíssimo do futebol gaúcho, ano passado chegou na semifinal do Gauchão pelo São Luís de Juí. Felipe Guedes jogou muito tempo no São José aqui, já tem experiência de gauchão. Wagner teve uma vez cotado para ir para o Grêmio, quando estava no Caxias, e ele se ajudando, né? É um jogador que joga em qualquer equipe aqui do interior do Rio Grande do Sul. O Germano, passagem pelo Pelotas. O Matheus, uma grata surpresa. É novo, mas todo mundo já está vendo que tem qualidade. E assim a gente vai somando o Mardley, né, que nós temos do Nordeste. E não são só os 11. Depois entraram, e quando entrou o Isaías, nós não perdemos qualidade. Entrou o Leandro Canhoto, que é que foi base do Grêmio. Cadencia um pouco mais, entrou no lugar do Wagner. E ele é que faz o corta-luz pro... O Anderson Canhoto entrou bem. O Anderson Canhoto é o que dá o passe, o Leandro Canhoto faz o corta-luz e o Isaías sai na cara do Maicon ali, depois do goleiro. Então, assim, é um grupo que tem condições de fazer um segundo turno muito melhor que nós fizemos o primeiro. O senhor não faz mais cálculo, presidente. O senhor foi fazer cálculo de 11 e deu metade? Não, mas eu estou preocupado que eu faça os 11 ou 12 pontos, ou até 15 no segundo turno, mas não ganhe no Internacional. E é no Beira-Rio, hein? Não, faça antes. No Beira-Rio a tragédia é maior. Olha só, Rec, faça antes. A montagem da tabela do Gauchão, ela foi toda por sorteio. Claro, teve as separações, o Inter e o Grêmio em cada chave, o Aimoré e o Novo Hamburgo em cada chave, Caxias e Juventude, Brasil e Pelotas, bem pensado. Mas os jogos foram sorteados, a ordem dos jogos. Nós pegamos o Grêmio na última rodada do primeiro turno e pegamos o Inter na última rodada do segundo turno. É para fazer crime mesmo. Mas lá no Beira-Rio. Então é o seguinte... Já vai estar classificado, já vai. Isso, nós temos que chegar com a vida encaminhada, para não passar sufoco no Beira-Rio, porque daí é no Beira-Rio. Mas eu brinquei no começo com o senhor que o Grêmio, de repente, garantiu o Aimoré por 10 anos. Porque o Grêmio não é uma situação normal. Só um pouquinho, mas acho que foi o Aimoré que se garantiu, né? Sim. Não eu até na sexta-feira, não sei se o presidente acompanhou a nossa manhã lá na sexta, eu disse o seguinte: é mais fácil o Grêmio se estrepar com o Aimoré do que o Caxias ganhar do Esportivo em Bento Gonçalves. Porque o enfrentamento entre clubes do interior é muito nivelado, acirrado, é muito ganhado,
E o Esportivo conseguiu um feito que é importante em Gauchão. Fez o gol aos 5 minutos do primeiro tempo. Um gol numa partida do Gauchão entre equipes do interior. É difícil. Ela muda o jogo totalmente. O time se fecha, né? O outro vai martelar, mas é muito... O padrão das duas equipes é muito semelhante, não tem tanta diferença técnica. E agora o Aimoré, meu juízo, precisa de mais 5 pontos só, em 6 jogos, para não cair. Porque 2 vão cair, e vão cair, de repente, 2 times bons. Mas nós queremos mais. Pelotas foi campeão da Copinha, da Recopa, em cima do Grêmio, hoje está entre os rebaixados. Novo Hamburgo, que recentemente foi campeão gaúcho, está entre os rebaixados. Para ver que o campeonato não é... Eu sei que o presidente fala em querer mais e está certo, tem que pensar alto mesmo. Agora, para pensar alto, tinha que fazer um crime, e fez no Grêmio. Podia ter feito no Esportivo lá. Foi buscar com 10 homens, 2 vezes o empate. E nós temos, o Aimoré de alguma forma também teve, em relação à tabela, que foi sorteada, teve uma vantagem em relação às distâncias, né? Nós, de distante mesmo, é só Erechim. E a segunda maior distância é Bento Gonçalves, que é ali do lado, pertinho de São Leopoldo, na Serra. Nós jogamos com Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, que vamos jogar no segundo turno. Agora, no primeiro turno, nós jogamos contra o São José e as outras 3 partidas foram em casa. No segundo turno, nós jogamos com o Pelotas em casa, né? Aí saímos para jogar com o Ipiranga lá em Erechim, que é a única viagem longa mesmo. Voltamos para enfrentar o Juventude em casa, jogamos a 4ª partida, que é a rodada dos clássicos, jogamos contra o Novo Hamburgo em Novo Hamburgo, depois jogamos com o São Luís, que também é adversário direto, tanto Pelotas quanto São Luís estão ali no grupo embolado com a Aimoré, jogamos também no Cristo Rei e viemos na última rodada a Porto Alegre enfrentar o Inter. A maior barbada é o Inter, essa aí, né, professor? Ah, não, o Inter é difícil com qualquer equipe. O Novo Hamburgo jogou contra uma equipe modificada do Inter, né? Meu colega de bancada aqui... A estratégia fica mais difícil, né? Disse assim que o Inter tem até mais velocidade. Tem mais velocidade. Então não tem, tu vê a qualidade, da equipe do Inter que jogou contra o Novo Hamburgo. Tem muita equipe do Rio de Janeiro, de São Paulo, que talvez não tenha a qualidade daquela... A gente vê Vasco, não conhece ninguém, vê alguns times aí que... O time do Inter que jogou contra o Novo Hamburgo... Botafogo levou 3 do Fluminense, né? O natural. Não conhece ninguém. Mas o Cudê com o tempo vai ter que colocar velocidade no time principal, né? Vai ter que colocar velocidade no time principal, senão a ideia de futebol, que eu acho boa a ideia, o time, como ele monta o time, eu acho bem interessante. Um time que se multiplica em campo, os alas chegam à frente. Aliás, aqueles sempre que me davam pau aqui, né, os nossos amigos que nos acompanham, mas democraticamente... Já está encantado com os alas? Não. Dizer para eles chegarem ali de fundo, chegar à frente... Não estou encantado, mas só o tamanho deles, por exemplo, já dá uma ajuda na defesa quando se cobra um escanteio contra o pessoal, porque tinha os carinhas ali de 1,5 metro, né, que não ajudavam em nada. Né? Mas a defesa piorou. Mas o gol que o Inter tomou contra o Pelotas foi em cima do Moisés, lateral esquerdo. O Felipe, zagueiro do Pelotas, fez o gol em cima do Moisés. O ano está começando. Pelo menos é o seguinte, quando o presidente que falou como é que eles escolheram os jogadores, que tinha experiência, que já eram jogadores com uma certa rodagem, a mesma coisa é só apostar em jogador de 1,5 metro, só se o cara for muito bom de bola. Se é ruim por ruim, põe o cara com mais vigor físico, mais alto, mais forte. Como é que é a história? Médiozinho por médiozinho fica com um gurizinho. A frase era pior, eu melhorei, era ruinzinho por ruinzinho. Mas é ruim não dá, né? Um Inter mais veloz, né? Mais veloz. O Cudê tem de onde tirar isso? Tem, os jogadores que estão entrando estão mostrando, é o que eu digo, aqueles que... Aí vem a questão, é aquele do biotipo, né? Sim. O jogador que tem explosão muscular, muita força, ele não faz aquele deslocamento constante. O jogador do Grêmio foi o Barcelona. Mateus. Mas nesse caso... Arthur, Guinha Azul, Nonato, é esse jogador que toca, aparece, vai, volta, bloqueia, chega mais à frente. Esse jogador não tem a explosão. O Romário, por exemplo, na frente da área, baixinho, mas tinha explosão. Dava 2, 3 passos, driblava e deixava o cara para trás e fazia o gol. Tá? É a explosão muscular.
Então, jogadores, para certas funções do campo, tem que ter explosão. O zagueiro tem que ter explosão muscular, porque ele vai apostar corrida de 15, 20 metros no máximo. Excepcionalmente, o contra-ataque é de 30 metros. Mas aí ele tem que ter explosão muscular, ele tem que ter muita força e explosão muscular. Ele não é aquele cara que só fica aparecendo... Esse não tem velocidade, que não tem a força muscular. Tá? Assim como o atacante terminal tem que ter força muscular, explosão muscular para vencer o zagueiro, que também tem explosão muscular. Mas são funções. Agora, no meio-campo, o jogador pode até eventualmente ter um jogador com essa característica. Mas eu não posso ter 3, como eu estou dizendo, o Musto, que é lento, o D'Alessandro, que já está lento, mais o Patrick, que é muita força muscular e explosão, e aí mais lá na frente o Guerreiro, que também aí é pela questão da idade, tá? Então tu começa a ficar o time lento, então tu vai ter que trocar algumas peças aí para poder fazer essa multiplicação em campo que o Kudê gosta. E eu acho que é bem interessante essa maneira. Aí projeta os alas, porque tu faz no mínimo 5, 6 na frente. Se tu atacar com 5, 6, não vai fazer gol, né? Atacar só, a não ser que seja um contra-ataque, né? E sair um por um, tudo bem. Aí sofre. Claro, mas aí quando tu perde a bola também, rapidamente tu tem... Eu vou deixar uma pergunta para vocês. 7, 8 no mínimo atrás. Sarrafiore, esse da arrancada aí já serve? Já voltamos. Horas 11 minutos. Sarrafiore. O Sarrafiore tem uma qualidade, né, que é a finalização. Mas aí é aquela questão que acabei de colocar no bloco anterior. Tu não pode acumular um monte de jogadores que não tenham aquela condição física de fechar o meio-campo. Ele não é aquele centroavante clássico de jogar fincado lá na frente. Ele pode ser, no máximo, um atacante, né? Por exemplo, jogar ele e o Paulo Guerreiro. Por quê? Porque ele não tem a característica de voltar, de fechar o meio-campo. Mas ele conclui bem, né? A conclusão dele é o diferencial, né? Agora, bom, nós temos que ver, é um conjunto. Como eu vou armar? Aí o treinador está lá, ele tem que pensar. Se eu vou botar o Sarrafiore, por exemplo, bom, onde é que eu vou colocar? Se ele não é aquele jogador que recompõe o meio-campo e fecha com facilidade, só tem um lugar nesse esquema que ele joga, do 4-1-3-2, né? Esse seria ao lado do Paulo Guerreiro. Tu acha que é 4-1-3-2 ou é 3-5-2? Não, eu acho que dá para ver que é 4-1-3-2. Mas o outro é líbero. Ele mantém... mas é líbero quando vai começar o jogo. Quando vai começar o jogo, que ele volta para trás, abre os dois zagueiros e os alas se mandam. Né? Isso que eu digo, é uma maneira. Agora o adversário tem que saber marcar, porque senão o cara te coloca 5, 6 lá no meio campo adversário e tu envolve. Aquilo que eu sempre criticava o time internacional anterior, né? É que eu sempre tinha desvantagem no meio campo, sempre desvantagem, porque se armava mal, colocava lá o 4-1-4-1 com os dois lá na extremidade que não marcavam ninguém, não voltavam. No Grenal me coloco o D'Alessandro lá para marcar o Cortez, aí como não conseguia marcar o Cortez, manda para o outro lado e também não consegue marcar o outro, lembra? Era o Nico de um lado e não conseguiu marcar ninguém. Então aí vem agora essa maneira que ele joga, me parece interessante porque rapidamente ele consegue colocar 5, 6 jogadores de ataque e rapidamente ele também recompõe o meio campo com 5 ou 6. Por isso que eu acho que ele pode começar com a mesma formação e ir mudando aos pouquinhos. Não, mas eu acho que se essa formação que ele está dando titular, que é a gerontocracia aquela, né, dos veteranos que acabam, sabe, e o cara não enfrenta os veteranos, ele vai sentir a necessidade de trocar se ele quiser um time rápido. A não ser que, surpreendentemente, o time comece a engrenar e comece a jogar em alta velocidade. Não sei. Eu não sei, eu acho que eu quero dar um pitaco em relação ao jogo de amanhã. Eu acho que tem muita vacina em relação a esse jogo. Eu acho que o Inter é favorito, muito mais favorito de amanhã do que pro Grenal do final de semana. Para o jogo de amanhã. Assina embaixo. Não, eu não tô falando... vacina, todo mundo falando, eu tô escutando muito nas rádios da capital o seguinte, que qualquer gol que a universidade faça no Inter... Agora eu entendi, a vacina é pela coletiva que deram. Qualquer gol eu tô falando em termos de estruturação do Internacional. Mas para o jogo de amanhã, eu fecho contigo. Pelo jogo lá do Chile,
Chile. Todo mundo o Internacional é dizendo. muito superior. A entrevista que deram, tu tá falando do D'Alessandro? É, mais ou menos. Aí Tá essa todo conversa. mundo falando, se toma um gol, daí já tem que fazer 2 e coisa. Mas lá no Chile já foi uma superioridade, porque foi o expulso. Mas antes de ser expulso, o Inter já estava jogando mais. Então, jogando lá, com todo esse problema que tinha de... Você acha a vacina ruim ou bom? O bom é não ter salto alto, achar que já tá ganho. Se achar que já tá ganho, às vezes acontece ter que reclamar do gramado, da iluminação. Aí depois tem que achar uma desculpa. O presidente tá O mordendo. presidente antes Aí tem que achar uma desculpa. Agora, não dá também para jogar contra a universidade e dizer o seguinte, não, tem que... Não, o Inter é favorito, pode não ganhar, pode a universidade vir aqui fazer um ferrolho, numa bola parada, numa escapada, fazer um gol de dificuldade, pode acontecer. Mas eu tô vendo muita vacina, assim, o pessoal... Mas tem eu tô de outro acordo, aspecto também né? que o Inter tem que se livrar, que é o famoso pensamento mágico. A torcida vai nos empurrar no Brasil. isso Em criou... casa nós resolvemos. Em casa Contra tem que o jogar Atlético lá. Paranaense. Bota pra jogar, não. Não, mas eu concordo plenamente pelo jogo do Chile, deu para ver que o Internacional é muito mais time, tá? Então tem que chegar lá e aquela coisa, sem salto alto, como diz o presidente, chegar lá e tem que se impor em campo. Tá? Mas tem que jogar, não adianta pensar que vai ganhar no nome, não é isso. Mas deu para ver que o Internacional tem mais time. Então eu também acho exagerado esse negócio, se tomar um gol, isso aí é discurso interno lá, olha aqui, ó, pessoal. O presidente aqui sabe melhor que eu vive lá, né? Lá internamente, pessoal, tomar um gol, vamos cabeça fria que nós temos que reverter, não vamos começar a queimar a bola no pé, tal. Tudo bem. Agora, para fora não, né? Para fora é o seguinte, vamos lá, não tem jogo ganho, a torcida tem que nos apoiar, é isso aí. Mas o CSA também trocou de técnico. O Argel durou 3 meses no Ceará e o Barbieri durou 3 meses no CSA. O Barbieri foi substituído pelo Eduardo Batista. São os dois da nova geração. Os modernos, por serem jovens. Estão só fazendo assim agora. Vem cá, o Rec, já que tá falando... Eu nem sabia que o Barbieri treinava alguém, rapaz. O Ceará, como é que tá jogando, Rec, agora? Quem? O Ceará. É a Copa do Nordeste. Não, é ligação direta do zagueiro Caiu. É que falhou o trator. Não, 6 empates ou 7 não, mas eu quero saber se é a ligação direta do zagueiro pro centroavante. Tem outro técnico muito conceituado, não tanto por mim, mas muito conceituado, chamado Roger, que também está a perigo. Não, perdeu com o time do Piauí, o River do Piauí, e ontem tomou 2-0 com o time de Série B. Mas, e o Vitória da Bahia é bem B hoje, né? Porque tá hora sem subir, né? Mas tu vê que essa questão de técnicos, né? O Pelotas foi campeão da Recopa Gaúcha, em cima do Grêmio, né? Não começou bem o Campeonato Gaúcho, teve, né? Embora tenha jogado bem algumas partidas, mas não fez pontos, acabou fazendo uma substituição do Piccoli pelo Vinck. O Piccoli acabou indo para o São Luís de Juí. E o São Luís de Juí ontem ganhou de 4-2 do Pelotas. E o Julinho Camargo, o Paulo Luz, novo vice do futebol do Grêmio, deu uma barrigada. Falou 2 vezes que ele tinha ido pro Ceará. Quem foi pro Ceará foi o Anderson Moreira. Acho que ele confundiu as bolas. Ele disse, tu vê, o Julinho saiu do Novo Hamburgo, já está empregado no Ceará. Não, foi o Anderson Moreira. Fábrica Fantástica. O brinde é a melhor maneira de você divulgar o seu produto. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. É a propaganda inteligente. Mais de 2.000 opções para seu evento ou sua empresa. No site fabricafantástica.com.br. Solicite o orçamento via WhatsApp 9915147. Passou no vestibular? Está procurando um novo lugar e de qualidade para morar? Procure a Central de Imóveis. Aluguéis e condomínios. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes e acesse o site e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Bom, deixa eu só me alcance esse microfone aqui, Flavinho. É uma reserva técnica que nós temos, acho que deu um pique no meu microfone aqui. Deixa eu falar do Feirão de Tintas FAC.
Preço à vista em 10 vezes sem juros nos principais cartões. Mais de 10 mil cores nas marcas Killing, Renner, Souvenir, Montana e Hidronorte, entre outras. FAC, materiais de construção. Conheça a loja na Avenida Florianópolis, 2855, aqui pertinho, no bairro Matias Velho, em Canoas. Telefone 3415-6100, a loja do seu Wilson, FAC, toda ela envidraçada, toda bonitona, não deve nada para ninguém, pelo contrário, é superior a todas as outras, está matando a pau ali na Matias Velho. Vamos falar direto do Paraíso, mostrar o que é você ter praia à moda antiga. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada, só ligar para o Laírio, o presidente que está com muito aí, o Keller Kloss, o Flavinho Dutra, descansar lá na Lagoa Cortada, tudo asfaltado, até ali a praia de... A gente pode dar carteiraço dizendo que é teu amigo lá? Pode, tem desconto. O Laírio é conhecido, é um homem ligado ao futebol. Lá se joga canastra, se deixa a porta aberta. Fala com o Laír, vê se não dá um terreno lá para eu sortear lá, juntar dinheiro para o Aimoré. Ué, quem sabe? Ó, bota lá uma placa atrás das goleiras. Ó. Trocamos. Podemos conversar, não tem problema. Podemos conversar, né? Parece que eu passo o contato, o senhor oferece e eu assino embaixo, como diria o falecido Cláudio Cabral, né? O que o Grêmio tem que melhorar, Flavinho? Você foi contra os veteranos, é a favor? Não sou eu. O Keller já falou aí que tem que clarear o jogo. Eu usei antes, no Fora do Ar, uma expressão que eu até não concordo muito, mas eu achei muito interessante de um jornalista amigo nosso, o Serginho Araújo, que colocou no Facebook que ontem o resultado foi Aimoré 1, amigos do Renato, Aimoré 2, amigos do Renato 1. Então, passa um pouquinho por isso também, essa insistência do Renato com algumas soluções, com algumas escalações cujo resultado não está sendo melhor. Sabe que a Pluri fez um estudo, o Flavinho, falou no Sérgio, quase chamei de Sérgio, o Flavinho Keller, presidente. Sabe que o Internacional é o 7º clube que mais utilizou jovens, não sei, de 10 anos para cá, até eu tenho a pesquisa aqui, depois eu vou olhar bem. E o Grêmio é o 8º. Em aproveitamento? De jovens. A gente fica dizendo, não, o Grêmio aproveita. É que o Grêmio encontrou 4, 5 muito diferentes. Exatamente. Mas quantidade não. O Grêmio perde para Vasco, para Fluminense, para vários. Até, os outros até por necessidade. Às vezes a necessidade é mais alta. Não tem nada. Quem é o primeiro? O Santos, talvez? É o Santos. Então, eu imaginei que fosse. Vamos buscar aqui. O Santos é o primeiro. E o Fluminense... Com muita qualidade, por sinal, né? O Santos com muita qualidade, por sinal. O Santos, ele tem uma tradição já de muitos anos, né? É que eu estava falando desse negócio do futebol de salão, ele tem uma reposição rápida, porque ele vasculha todas as escolinhas que tem de futebol de salão e mais os campos de vários, porque lá tem o quê? A Portuguesa Santista, uma baita cidade. Já tem uma metodologia para isso, né? Para aproveitar a gurizada do salão, né? Isso é uma metodologia, tem que acreditar, né, que isso traz resultados. Agora, penso que tem que aproveitar mais os jovens. Agora, a meu juízo, pode dar certo e às vezes até dá, né? O Grêmio está trazendo muito jogador já veterano, né? Internacional sofreu disso aí. Quantos anos aí vem? Há quase 10 anos.
já vai fechar 10 anos agora que só ganhou o gauchão, né? Mas por quê? É só jogador veterano. Tem que ter 2, 3 veteranos que dão equilíbrio, mas tem que ter a força e a velocidade dos jovens, né? E a vontade de ganhar dos jovens. Porque o veterano chega num ponto lá, se as coisas não estão indo bem, ele já fica acomodado. E principalmente grandes jogadores que já estão em final de carreira, né? Milionários. Milionários. É como o Muricy, segundo me disseram, né? Que deve saber, né? Como é que motiva os caras? Motivar a gurizada é fácil. O problema é motivar o cara que está lá pensando agora, não, o que eu vou fazer? Vou entrar de sócio no hotel, vamos comprar uma nova fazenda, vou fazer o quê? Então é o seguinte, aí quando o time começa a ir mal, o cara está no vestiário pensando no negócio que propuseram para ele à tarde. Tá? Então tu tem que ter uma base, tudo bem, os jogadores veteranos, consagrados, que dê estabilidade, mas tem que ter o pessoal que está afim de ganhar título, né? Que a prioridade dele é se projetar no cenário nacional, internacional, que queira ganhar, levantar caneco e tal. Tem que ter esse jogador que está desafiado. Não quer dizer que não tenha veteranos também que tenham essa vontade e gostem disso, né? Mas aí tem que selecionar, tem que ver bem, e não só aquele que vem agora mesmo. Tivemos o caso do Tardelli, chegou aqui, passeou em Porto Alegre e foi embora. O Grêmio, eu acho que vale também para o Inter. Tardelli parece ser de caso de pensar. É de calendário, né? Não é um calendário muito pesado para os dois, tá? Tu tem que trazer, tu tem que ter volume de quantidade, tá? E temperar com... Não, também, mas tem que... Não, é que nós estamos falando do aproveitamento, Sim. né? Nós temos que aproveitar jogadores da base. E até para fazer a fila andar. Se deu, aprovou, não aprovou, sai. O sábado eu estive lá na Rádio Grenal e a questão que foi colocada lá pelo Flávio Dalpisol, e eu achei bem interessante, que é a questão seguinte. O Thiago Neves ou o Jean-Pierre. Tá? Ou seja, a mim incomoda, como tu está citando, o fato do veterano, às vezes, sufocar o crescimento do que está surgindo. Tá? Mas, por outro lado, é o seguinte, se está surgindo e tem qualidade, ele vai acabar se impondo. Ou seja, o jovem também não pode ser imposto por decreto. Ele tem que conquistar esse espaço. Tá? Não, nenhum nem outro, tá? O seu jovem entra, não dá resultado, o veterano dá, joga o veterano. E aí? Não pode ser. Não é decreto. Não, é que começa a acumular, é que às vezes, veterano, né, às vezes começa a mandar no vestiário, né, dependendo do treinador. Tu tem algum exemplo para dar para nós? 10 anos que o Internacional é refém do vestiário. Tá bom esse exemplo? Não precisa dizer mais. Mas às vezes também, sem entrar na polêmica do veterano, do novo, às vezes também as direções elas erram com convicção, né? Por exemplo, o Internacional foi atrás do Bruno Silva e o Cruzeiro levou ele. Ele não veio para o Inter. O Inter continuou insistindo, ele veio do Cruzeiro e agora está no Avaí, eu acho. Tem uma frase, mesmo Internacional não morre de vontade. Eles vão até contratar. Não, mas essa de ficar 5 anos esperando pro jogador, o Internacional tem vários, né? Não morre de vontade. Teve o Bruno Sport Silva... Recife, que eu falava aqui, me perguntou, eu já vi esse jogador várias vezes, não vi nada de excepcional. O Richelli. Aí o nosso querido Regis disse, não, mas o Abel queria o Richelli de Vidaí, eu nunca vi jogar. Não, o Tite. Na verdade, para a seleção. Tem coisa pior, aquele que foi e quer voltar, rapaz. O famoso que foi e quer voltar. Não, mas o Richelli foi embora sem se descobrir se era Richelli ou Ritelli, né? É isso aí. Tem mais essa aí. Obrigado, presidente. Obrigado, Keller. Obrigado, Flavinho. Até amanhã.